Irmãos, eu queria compartilhar algo com vocês aqui nessa noite, que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 15. Louvado seja o nome do Senhor. Não há ninguém que vá tão longe de Deus que não possa retornar. Não existe caminho que te leve tão longe de Deus que você não possa retornar. Às vezes a gente pensa assim, pastor, mas como pode, pastor? Eu estou tão distante. Eu estou tão longe. Confesso para você que há 15 anos atrás, mais ou menos, antes de eu entregar a minha vida para Jesus na sala da minha casa, eu pensava assim, irmão. Eu pensava exatamente assim. Eu me sentia tão longe de Deus que eu achava que não seria capaz de conhecer um caminho de volta para que eu pudesse encontrá-lo. Mas no dia 16 de agosto de 2007, eu encontrei ele na sala da minha casa. Ele marcou um encontro comigo. Eu me sentia tão afundado no lamaçal do pecado que eu achava que seria impossível que aquilo acontecesse. Mas foi um encontro fenomenal. E eu quero dizer para você que todo o caminho, tanto ele vai, quanto ele volta. É exatamente o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Tiago, capítulo 1, no verso 15. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar sobre dois caminhos do pecado. O caminho de ida e o caminho de volta. E diz assim a palavra do Senhor, no verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a vida. Né, irmão? Tem alguém vivo aí, irmão? Um pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte. Entenda uma coisa, irmão, ninguém peca. Vocês vão sempre ouvir, quando o ministro de libertação fala isso. Ninguém peca de uma hora para outra. Ninguém acorda pela manhã dizendo assim, hoje eu vou pecar. Não, irmão. O pecado ele é gerado dentro do ser humano. O pecado ele é gerado nas entranhas do ser humano. Todo ser humano, quando você chega a pecar, você passou por algumas etapas para que aquele pecado fosse consumado. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer para mim e para você, e depois de ser concebido, depois de ser o quê, irmão? Gerado. Ele dá a luz. Né? Depois de ser gerado dentro do ser humano, ele vai nascer. Ele nasce. Ele dá a luz. Só que a luz do pecado, Narash, ela gera morte. Vai gerar a morte. Ei, irmão. Talvez você pense assim, pastor, mas o senhor está falando de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Ei, o assunto do pecado é tão atual, irmão, que qualquer pessoa que seja sincera é capaz de concordar comigo. Qualquer pessoa que seja sincera é capaz de concordar com essas primeiras palavras. Qualquer um que seja capaz de olhar para dentro de si é capaz de concordar com essas palavras. Outrora, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e fomos destituídos da glória. Entenda uma coisa, irmão, em nome de Jesus. Eu queria nessa noite compartilhar com você e dizer para você que o pecado, existem dois caminhos. Eu queria que nós refletíssemos um pouco nesse caminho.
há um caminho de ida e um caminho de volta. E eu queria falar sobre algumas etapas. Existe uma sequência natural de fatores, que influenciam o ser humano a levar ele ao pecado, até com que ele chegue a pecar, até com que seja concebido, até com que ele venha a dar à luz, para que a morte seja gerada. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, sem ser redundante. Não há ninguém que vá tão longe de Deus que não possa fazer o caminho inverso e encontrá-lo. Não há ninguém que possa ir tão longe de Deus que não possa retornar e encontrá-lo. A primeira etapa que eu queria compartilhar com você aqui, antes eu queria ler um texto. Lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, no verso 6. Eu queria falar sobre o primeiro caminho do pecado. Que em Gênesis a palavra do Senhor diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Eu queria fazer uma reflexão dentro desse capítulo, dentro desse versículo, do capítulo 3 de Gênesis. Eu queria falar aqui sobre um caminho que influencia a pessoa ao pecado. Olhar, sentir, falar e fazer. Projeta para mim, Érico, por favor. Ei, o pecado, meu irmão, é conforme eu acabei de falar para você. Na minha vida e na sua vida, o pecado, ele é apenas um acidente. Nós não podemos ter isso como um hábito. O pecado na minha e na sua vida, ele não pode ser um hábito. O pecado na nossa vida, ele é um acidente. Ninguém acorda, ninguém levanta pela manhã dizendo assim: hoje eu quero sofrer o acidente. Não, irmão. Isso vai ser gerado dentro do ser humano. Isso é gerado nas entranhas do ser humano. Primeiro a gente olha. Primeira porta do pecado, pastor, qual é? São os olhos, meu irmão. Depois você sente. Depois que você olha, ele passa, ele chega no teu coração. E no coração, o que acontece? Ali no coração ele é gerado. Depois que você gera, aí você fala. Depois que você fala, meu irmão, aí você faz. Preste atenção numa coisa aqui comigo aqui. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Primeiro ela viu, olhou, visualizou que a árvore era boa para comer. Primeiro ela visualiza. Os olhos, meu irmão. A porta de entrada. A porta de entrada para aquele pecado foi os olhos. Ela visualiza que a árvore é boa. Entende isso, irmão? Ela vai olhar para aquela árvore e ela vai visualizar. Ei, irmão, entenda uma coisa. Assim é o adultério. Uma pessoa, quando ela adultera, ela não encontra a outra na rua e fala assim: eu vou adulterar contigo. Não, não. Primeiro você olha, depois você troca algumas palavras, depois você troca o contato, pega o WhatsApp, pega o Instagram, um começa a curtir o outro, e ali aquilo vai sendo gerado. Vai sendo gerado.
somente um olhar, aquilo que foi gerado por um olhar, é capaz de destruir toda uma vida. Calma aí, pastor. Pô, mas eu olhei, pastor. Eu vi que ela era bonita. Ei, a mulher sentiu a mesma coisa quando olhou para o fruto, meu irmão. Quando ela olha para aquela árvore, quando ela vê aquele fruto, ela vê, não, calma aí, esse fruto é bonito. Esse fruto é bonito. E o que ela faz? Ela permite com que ali seja gerado uma porta de entrada para o pecado. Ou seja, a primeira atitude que ela teve, ela viu o quê? Que era agradável aos seus olhos, desejável para o entendimento. Calma aí, isso aí é desejável para o entendimento. E ali ela deseja, meu irmão. Ela olha e ela vai desejar. Ou seja, os olhos, não vou dizer para você que é sempre, na maioria das vezes, vai ser a primeira porta de entrada para o pecado. Ou seja, ela olhou a vontade, ao olhar, ela sente a vontade. E a segunda coisa que ela faz, pastor, ela sente. A parte B diz assim: agradável aos olhos, a árvore desejável para dar o entendimento. Calma aí. Eu já vi que é bom. Agora eu sinto que isso é bom. E de fato, meu irmão, eu não quero ser hipócrita de dizer para você que o pecado é ruim. Porque não é, todos nós sabemos disso. Somos pessoas maduras. A consequência do pecado, sim. A Bíblia diz que essa consequência traz morte. Porque uma vez que é gerado, uma vez que se dá a luz, traz a morte. Ou seja, ela sentiu que era agradável. Ela olha para aquela árvore, ela vê aquele fruto e ela diz assim: ei, esse fruto é bom. Pelo que eu estou aqui imaginando, não é nada daquilo que ele me falou. Não é não. E ela sente que é bom. Sabe o que eu entendo, irmão? Cada etapa que a gente passa até cometer um pecado é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para que a gente volte atrás e se arrependa. Se arrepender. Arrependimento é diferente de remorso. Se arrepender. Por que tu acha que Judas se matou e Pedro não se matou? Se ambos traíram a Jesus, Pedro e Judas, ambos traíram a Jesus, mas por que Pedro não se mata e Judas se mata? Porque Pedro se arrependeu e Judas apenas sentiu remorso. Pedro se arrepende. E Judas apenas teve um sentimento de remorso. O remorso ele está onde, pastor? O remorso ele está na nossa alma, meu irmão. O arrependimento é gerado pelo Espírito. O remorso é gerado pela alma. E aquela mulher, ela sentiu, ela deseja, ela sentiu que aquilo era bom para ela. E depois de sentir, o que ela faz, pastor? Olha o que diz aqui. E deu também ao marido. Ela fala. Um dos maiores erros dela foi falar com a serpente. Tem gente que ainda é capaz de falar assim: eu sei que eu estou pecando, mas eu sei que o Senhor vai me perdoar. Eu chamo isso de prostituição da graça. Você entende que está pecando, sabe que está fazendo errado, ainda olha para Deus e fala assim: Senhor, eu sei que é pecado, mas eu não resisto. Eu sei que o Senhor vai me perdoar.
Ei, irmão, se sabe o que é pecado, porque faz. Se a gente entende que o pecado ele gera, uma separação entre o homem e Deus. Porque no momento que ela come aquele fruto, foi criada a primeira morte. No momento com que a mulher come aquele fruto, foi criada a primeira morte, a morte espiritual. Quando eles comem o fruto, o Senhor volta para o jardim, o Senhor pergunta para Adão: Adão, onde tu está? Eu estou aqui, Senhor. Mas tu está onde? Eu estou aqui atrás, estou escondido. Mas está escondido por quê, Adão? Porque eu descobri que eu estava nu. Por que ele descobriu que ele estava nu, meu irmão? Porque ele tinha morrido espiritualmente. Então ele olha para ele, aquilo que era natural, já não é mais natural. O Senhor descobriu que eu estava nu. Ali foi criada a primeira morte. A palavra morte quer dizer separação. Ali houve uma separação entre o homem e Deus. Uma separação foi instalada ali naquele momento. E o que ela faz? Ela vai falar. Ele falou para tu não comer porque ele sabe que se você comer, você vai ficar igual a ele. Você vai passar a ter um conhecimento igual ao dele. É mesmo, serpente? Eva. Isso aqui é bom, esse fruto é bom. Faz o seguinte, não come só você não. Dá para o seu marido também. E ali ela falou, meu irmão. Ela fala com o pecado. Ela não só não fala do pecado, mas ela fala com o pecado. Arachadecai. Arabiaço benecou xerebenderrai. E ela falou com o pecado. O que acontece? Então a mulher falou ao marido, e lhe dando também o fruto. Ou seja, ela não somente, ela pecou sozinha. Mas ela fala para o marido assim, vamos comer. Vamos comer porque isso é desejável aos nossos olhos. Isso é bom. Mas ele falou que não era para comer, mas ele falou que não era para a gente comer, é porque, aqui, ela já me falou, a serpente. Porque se a gente comer, nós vamos ficar igual a ele não quer que a gente fique igual a ele. Quantos conseguem entender isso nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus? Primeiro você fala. Volta lá, por favor, esse é o segundo caminho. Primeiro você vai olhar, depois você vai sentir. E depois você vai falar. E por último, meu irmão, a gente faz. Lá em Gênesis 3, na parte D do versículo, já no finalzinho do versículo, diz assim: tomou-lhe do fruto e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, quando ela toma do fruto e ela come, ali é a consumação do pecado. Aquilo que começou a ser gerado por um olhar, aquilo que passou ali pelo coração, ela sente, depois ela fala, e depois ela faz. Ali o pecado foi consumado. Ela vai consumar o pecado. Não quero me alongar, mas como eu disse para você, meu irmão, todo caminho de ida é um caminho de volta. O que eu passei para você nesse momento aqui foi o caminho de ida do pecado. Mas eu quero dizer para você que existe um caminho de volta. E para ser bem breve, eu quero falar para você o caminho de volta do pecado. Projeta para mim, por favor, Romanos capítulo 3, verso 22 e 23. E diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entendi isso, irmão? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todo caminho tem duas vias. Um de ida e uma de volta. No caminho de ida, ela olhou para a árvore. Mas para que possamos fazer o caminho de volta, nós precisamos olhar para Deus. Para ir, ela olha para a árvore. Mas para voltar, ela olha para Deus, irmão. Por isso que eu digo para você nessa noite, ninguém é capaz de ir tão longe, mas tão longe, que não seja capaz de voltar e encontrar a Deus. Ninguém é capaz de ir tão fundo no pecado, que não seja capaz de submergir e encontrar a Deus. No caminho de ida, ela olhou para a árvore, mas no caminho de volta, ela olha para Deus. Agora, porém, libertos do pecado. Agora, porém, libertos do pecado. Quando olhamos para Deus, buscamos a sua presença, meu irmão. Ali é o início. Entenda uma coisa. O Espírito Santo, ele só precisa de uma palavra minha e sua. Uma palavra minha e sua. Entenda isso, irmão. Às vezes a gente para ler a história de Davi, você fala assim, poxa, mas se você for levar o pé da letra, meu irmão, aquele homem não foi exemplo para a família de ninguém. Só que Davi, ele tinha um segredo, meu irmão. Que ele descobriu lá no Salmo 51, no verso 17, quando ele diz que Deus não despreza. Em outras traduções vai dizer que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Qual o segredo do caminho de volta, pastor? Rosto molhado, joelho dobrado e coração quebrantado. Deus não despreza. Arabash. Da mesma forma que ela olha para a árvore para ir e voltando, meu irmão, nós temos que olhar para onde, pastor? Nós temos que olhar para Deus, que é o autor e o consumador da minha e da sua fé. O autor e o consumador da minha e da sua fé, meu irmão. Entenda isso. Porque quando olhamos para Deus, nós viramos as costas para o pecado. Quando olhamos para Deus, nós viramos as costas para aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Quando olhamos para Deus, meu irmão, nós viramos as costas para aquilo que Satanás quer colocar diante dos nossos olhos. Entendi isso, irmão? Quando olhamos para Deus, o próprio Espírito Santo, ele se encarrega de gerar dentro de nós um constrangimento. Quando você olha para Deus, o Espírito Santo, ele gera um constrangimento dentro de você, meu irmão, de que o amor de Deus, ele é tão grande pela tua vida, que você se sente envergonhado em pecar. Você se sente envergonhado em entristecê-lo. A gente se sente envergonhado em tomar uma atitude que de fato vai entristecer a Ele. E Ele gera dentro de nós um constrangimento, um arrependimento. O que eu tenho que fazer para voltar, pastor? Olhe para Deus. O mesmo caminho que nós fizemos de ida, nós vamos fazer de volta. O que eu tenho que fazer para voltar, pastor? Eu tenho que sentir. Sentir o quê, meu irmão? O pecado, não. Você tem que sentir a presença. Sinta a presença.
Sinta a presença do Senhor sobre a tua vida. Olha aqui, entenda uma coisa. A parte B diz assim: transformados em servo de Deus, tendo o vosso fruto, para o quê? Para a santidade, meu irmão. E por fim, a vida eterna. O que eu tenho que sentir, pastor? Você tem que sentir o que você está sentindo agora, meu irmão. A presença do Espírito Santo sobre a tua vida e Deus te dizendo: ei, filho, o caminho é por aqui. O caminho é esse aqui, filho. Não é por aqui. Porque por aqui não é caminho, filho. Aqui é atalho. Mas Deus, aqui é mais fácil, mas não é caminho. É atalho. A promessa de que irá nos conduzir é pelo caminho. É pelo caminho. João 14, verso 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. É pelo caminho. Então não sinta o pecado, sinta a presença dele. Sinta a manifestação dele sobre a tua vida. Sinta ele dizendo para você: filho, é por aqui. Transformados em servos. Paulo diz que transformados em servo de Deus, tendo o vosso fruto. Para quê, pastor? Para a santificação. Cada vez mais santo, mais longe do pecado. Cada vez que a gente decide buscar uma vida de santificação, se aproximamos mais de Deus, ficamos mais longe do pecado, mais afastado do pecado, mais distante do pecado. Terceira ênfase. O que ela faz? O que podemos fazer? Falar. Falar o que, pastor? Do pecado? Não. Falar da palavra de Deus. Fale da palavra. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, meu irmão, o que nós precisamos fazer nesse caminho de volta? Antes ela fala do pecado. No caminho de volta, você vai falar para o pecado. Você vai dizer: você não tem mais vez sobre a minha vida. Porque eu decidi viver uma vida de santificação. Antes você falava com o pecado, agora você fala para o pecado. Diga: você não tem mais vez. Fale para Satanás ouvir, meu irmão. Fale para Satanás ouvir. Você não tem mais vez sobre a minha vida. Nós precisamos falar. Nós precisamos declarar. Por quê? Porque o Senhor nos chamou como servo, nos santificou para vivermos uma nova vida. Então nós precisamos falar. Nós precisamos declarar isso. Consegue entender isso, meu irmão? Sabe o que é interessante? Eu sei que isso é algo do nosso subconsciente. Já passou por um lugar e você ouve uma música secular? Nada contra, mas eu particularmente não gosto. Algo que você ouvia lá no teu passado. E você continua caminhando, você passa de carro, ou passa de bicicleta, que seja, meu irmão, e aquela música começa ali na sua cabeça, começa a processar na tua cabeça, começa a martelar na sua cabeça. E quando você menos espera, meu irmão, você já está cantando. Você já está declarando aquilo ali. Às vezes, irmão, entenda uma coisa: pô, pastor, mas é uma música. Só que às vezes, irmão, é uma letra que não gera vida. É algo que gera morte. Que você começa a cantar e você começa a declarar não palavras de vida, mas palavras de morte.
Consegue entender isso? Por que a gente deve buscar se santificar? Porque às vezes a gente começa a falar algo. Uma vez eu estava lá no trabalho. Acho que eu já falei isso aqui. Um amigo chegou para mim e falou assim: pastor, ora por mim, pastor. Eu falei: o que houve, meu irmão? Ele falou assim: pastor, eu estou aqui nesse lugar, eu estou com uns pensamentos iraquianos na minha cabeça. Eu falei: que isso, cara? Ele falou assim: tem hora que me dá vontade de explodir tudo. Eu falei: rapaz, como que é isso, meu irmão? Então fala ao contrário agora, diga assim: pastor, eu estou aqui nesse lugar, com o pensamento de gerar vidas na minha cabeça. Não de destruir vidas, mas de gerar vidas. Declare isso. Como que é, pastor? Sai falando, vai pelo corredor e vai falando. Vai declarando isso, vai falando isso, mas fala como uma verdade. Não fala por falar, não. Fala como uma verdade, vinda do teu interior. Declare isso como uma verdade. Eu estou aqui e eu quero gerar vidas. Não gerar morte, mas gerar vida. Nós precisamos falar. Precisamos declarar. Quarta ênfase eu encerro aqui, meu irmão. O que a gente precisa agora, pastor? Nós precisamos fazer. No caminho de ida, ela fez consumando o pecado. Mas no caminho de volta, a gente faz fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos fazer. Fazer o quê, pastor? A vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor. Que o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você, em Romanos capítulo 12, que essa é boa, perfeita e agradável. Faça a vontade de Deus. Olha o que o Romanos diz: mas o dom gratuito de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é esse dom gratuito, meu irmão? É a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, para nos perdoar de todos os nossos pecados. De todos os nossos pecados. Assim como tem um caminho de ida, nós temos um caminho de volta, meu irmão. E no caminho de volta, irmão, entenda uma coisa. Esse caminho de volta, ele é tão longo, que ele é capaz de te levar à vida eterna. Pastor, mas esse caminho não tem fim, irmão. Não tem não. Mas em breve, ele vai nos levar para um lugar que vai ser mais fácil. Vai ser um pouco mais fácil. Ou seja, vai ser bem mais fácil para a gente viver. Mas enquanto ele não volta para me buscar e te buscar, nós precisamos buscar viver uma vida de santificação. Uma vida de arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança o que, pastor? Alcança a misericórdia. Lá em 1 João, no capítulo 2, ele diz assim: filhinhos, não os pequeis. Mas se pecar, tem um que é o nosso advogado. Aquele que intercede por nós, que nos ajuda. E que está aqui nessa noite.